Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Talk Expert. Eu me chamo Jamile, sou madrinha do grupo Iniciados e hoje no Talk Expert, que é um momento em que a gente conhece pessoas de sucesso e também sabe como foi a história dessas pessoas, como é que elas fizeram para chegar até onde elas estão. E o melhor de tudo é que a gente pode se inspirar na trajetória dessas pessoas que hoje vivem com propósito e têm a vida dos seus sonhos. E a pessoa que nós convidamos hoje para essa entrevista é uma pessoa que eu tenho profunda admiração e não somente eu, mas também todos os membros da nossa família Iniciados, que é o nosso portal online de autoajuda, o maior portal aí de autoajuda da internet. Essa pessoa, ela é apaixonada pela área da terapia holística, tanto que é a maior especialidade dela, mas não fica por aí. Ela também é especialista em ajudar pessoas a viver com propósito. Ela ajuda terapeutas a se posicionarem nas suas missões de vida e também a ter muito sucesso com isso. E eu estou falando da Kátia Bazan, que é autora desses dois livros que logo mais eu também vou comentar sobre eles. Então ela é escritora, ela é CEO da empresa Kátia Bazan. Ela tem então os dois trabalhos que ela atua como top terapeuta e o terapeuta do zero, que ela também vai falar um pouquinho mais para nós sobre esses dois projetos. Ela é empreendedora dentro do mundo do marketing digital e tem um canal no YouTube aí com mais de 90 mil seguidores. E ela não é novata nessa área não, gente. A carreira da Kátia já tá aí passando dos 15 anos de atuação dentro dessa área. Então vou chamar a Kátia pra gente ter esse bate-papo bem bacana para você se inspirar na história de vida dela. Então vamos juntos? Vem comigo. Muito bom, Kátia. Seja muito bem-vinda ao nosso Talk Expert. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito também de te conhecer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jamile. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho mais da minha história, sobre esses projetos que eu desenvolvi, sobre a minha trajetória de vida e desejo muito poder inspirar as pessoas que estarão aqui nos assistindo no dia de hoje. Com certeza que vai, Kátia. Bom, hoje a gente sabe que você tem a vida que você sempre sonhou, você tem, né, uma vida com propósito, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Então eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo momentos importantes dessa tua trajetória, como que você conseguiu conquistar o estilo de vida que você tem hoje. Pode contar para nós? Claro, com certeza. Então, quando eu falo da minha história de vida, né, se a gente for fazer um resumo de tantas coisas importantes que fizeram parte da minha trajetória, eu gosto sempre de frisar que eu tive uma infância assim bem humilde, né? Morava com a minha mãe, meus pais se separaram quando eu tinha quase 4 anos e a gente foi morar junto com meu avô na época, né? Pai da minha mãe. E naquela época eu lembro assim que eu tinha sonhos, eu tinha desejos, como qualquer criança que vai crescendo e vai querendo as coisas, mas eu tinha muita dificuldade, né? Tanto é que eu não sabia se eu ia conseguir um dia fazer uma faculdade, se um dia eu ia conseguir ter o estudo que eu queria, e eu não tinha muita ambição, embora eu tivesse alguns sonhos, alguns desejos, eu não tinha muita ambição. E eu lembro, assim, que foram muitos momentos na minha vida que me fizeram chegar até aqui, né? E um deles foi, eu acho que eu devia ter uns 20 ou 21 anos, quando eu fui a primeira vez fazer terapia holística. E o meu primeiro terapeuta foi o Bruno Gimenez, inclusive. Há mais de 15 anos atrás, eu cheguei no consultório do Bruno e comecei a falar para ele sobre a minha história, sobre as dificuldades que eu tinha, sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. E eu lembro que eu me encantei assim com aquele universo. Eu já tinha recebido Reiki uma vez, sempre estudei, sempre li um pouco sobre vários tipos de literaturas diferentes nesse mundo do desenvolvimento pessoal, mas nunca tinha me aprofundado tanto em nada. E eu lembro que eu acho que logo em seguida, quando eu voltei para a segunda consulta, o Bruno me chamou para fazer um curso de radiestesia e uso do pêndulo. E eu não tinha noção do que era isso, nunca tinha visto o assunto, e aceitei a proposta. E eu me lembro até que, na época, fomos eu, a minha sogra e a minha cunhada para o curso. E eu saí daquele curso simplesmente maravilhada com tudo que eu vi.
Eu cheguei em casa, peguei minha apostila, peguei minha mãe de cobaia e comecei a praticar e comecei a fazer as coisas que eu tinha aprendido, comecei a elaborar para fazer uma limpeza energética na casa, comecei a fazer várias coisas baseadas no que eu tinha aprendido dentro do curso. E eu lembro de um episódio que eu acho que foi o grande insight que eu tive, ou aquele chamado que eu tive, que depois me mostrou que eu podia ser terapeuta. Eu tinha um tio que ele sempre falava muito sobre o espiritismo. Ele era, inclusive, espírita na época, frequentava centro. E como eu sabia que ele era mais aberto para essas coisas, então eu pedi para ele se eu podia fazer uma prática de envio de energia à distância usando a radiestesia, usando o pêndulo, né? E pedi para minha mãe se ela me autorizava a fazer isso também. E comecei a fazer para eles. Foi o primeiro passo, né, que eu comecei a dar com essa ideia aí de levar ajuda para as pessoas. E logo, quando eu voltei para a consulta com o Bruno, depois do curso, eu comecei a comentar isso com ele, né? Eu falei, ai, Bruno, nem sei se eu poderia ter feito isso, mas eles me autorizaram e eu comecei a enviar energia para eles e eles começaram a me dar resultados muito interessantes, assim, feedbacks interessantes do que eu estava fazendo. Eu tô achando isso muito interessante, assim, porque eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu poderia ser terapeuta de alguém ou ajudar alguém dessa forma, né? E aí ele olhou para mim assim e falou, pois é, Kátia, eu acho que tá nascendo aí uma terapeuta. Só que na época eu fiquei assim olhando, né, para cima, para os lados e para todos os lados que eu podia sem entender, será que realmente eu nasci para ser terapeuta? Será que isso... Eu falei para ele, mas como que funciona? Porque na época eu era professora de educação infantil, estava cursando pedagogia e trabalhava na escola, né? Então não me passava pela cabeça trabalhar em outra área, fazer outra coisa na minha vida que não fosse ser professora, né? Só que aquele dia, quando o Bruno falou aquilo marcou a minha vida para sempre, porque aquilo mexeu comigo. Eu saí daquela consulta muito mexida, assim, no sentido de perceber que tinha algo mais naquilo que o Bruno me falou. Não foi o acaso que ele me disse aquilo. E dali para frente eu não parei nunca mais, né? Isso foi provavelmente final de 2004, início de 2005, mais ou menos, que aconteceu esse episódio. E dali para frente eu comecei a fazer todos os cursos na área, todos os cursos que o Bruno e a Patrícia promoviam eu estava junto. Depois eu me tornei monitora deles, participava dos treinamentos junto com eles e com o Paulo Henrique, inclusive, que se tornou meu parceiro de curso. E dali para frente eu comecei a minha trajetória como terapeuta holística, como alguém que atua nessa área, né? Até o momento em que eu abri meu espaço em 2008. Bom, e aí em 2014, 2015, eu tive esse chamado, diríamos assim, e aí eu percebi que eu podia ajudar mais terapeutas profissionais da área com meu expertise, né? Porque eu pensei, se eu consigo resultado, se eu consigo fazer esse trabalho, dar certo para mim, por que não ajudar outros terapeutas? E aí, a partir disso, nasceu o projeto do Top Terapeuta e também do Terapeuta do Zero, que veio em seguida. Ai, que legal. E antes de você falar, Kátia, sobre esses dois projetos super importantes que eu conheço, que eu acompanho, inclusive, eu gostaria que você me contasse assim, contasse também para quem está nos assistindo. Você falou assim que você saiu daquela consulta com o Bruno muito pensativa, muito mexida, né? Você não tinha percebido que existia outra possibilidade, a não ser o que você estava atuando naquele momento. Mas quando foi o grande ponto de virada, assim? Quando que você realmente falou, não, a minha missão é ser terapeuta? Quando de fato eu atendi, na verdade, antes de atender a minha primeira cliente. Foi muito curioso o que aconteceu comigo, porque eu trabalhava na escola, né? E aí eu lembro que eu comecei, né, inevitavelmente, a falar um pouco mais sobre o assunto com uma pessoa ou outra, ou mesmo algumas das minhas colegas viam que eu estava muito diferente, que eu tinha mudado, que eu estava muito mais tranquila, que eu estava muito mais confiante. Elas viam aspectos na minha personalidade que pessoas de fora normalmente veem, né, quando a gente está nessa busca. E aí eu lembro que aconteceu assim, teve uma irmã de uma colega professora que soube de tudo isso que ela comentou, e ela falou assim, fala com a Kátia e vê se ela não pode me atender com essa terapia que ela tá fazendo. E na época eu lembro que eu tinha, acho que Reiki nível 2 só, eu nem tinha terminado, nem tinha concluído ainda os cursos de Reiki.
E eu lembro que eu fiquei assim, né? Meu Deus do céu, mas eu nem tava falando do meu trabalho, eu não divulgava o meu trabalho, eu nunca dizia para ninguém que eu ia trabalhar com isso, e de repente surgiu uma possibilidade de eu atender essa pessoa. E eu lembro que eu liguei pro Bruno e falei: Bruno, me ajuda, o que que eu faço? Será que eu posso atender? Será que eu não posso? E ele me deu todas as dicas, me passou material, me ajudou muito ali naquele início, né? Naqueles primeiros atendimentos, para que eu não perdesse a oportunidade, porque imagina, ele tinha percebido que eu estava tendo essa veia para ajudar as pessoas, para ser terapeuta, e de repente surge a oportunidade, eu não podia perder a oportunidade, né? E aí eu lembro que eu fui até, não tinha espaço, não tinha lugar para atender, eu lembro que eu fui até o local de trabalho dessa pessoa, ela trabalhava numa pousada, e tinha um quarto lá que eles nunca usavam, assim, para alocar para pessoas que vinham, né, na pousada. Então ela disse: vamos fazer lá as nossas sessões. E eu fiz aquela primeira sessão, trabalhei com a pessoa, lembro que eu já entendi um pouquinho de fitoenergética também, já tinha feito algum curso de fito. E aí eu lembro que eu levei os chazinhos, levei tratamento, levei som portátil numa mochila, levei CD, levei material, levei tudo para atender ela. E procurei fazer mais ou menos como o Bruno fazia comigo, né? E ela gostou tanto, o resultado foi tão legal desse primeiro atendimento que ela já quis marcar para eu voltar lá e atender ela de novo, né? E foi ali que tudo começou. Então, naquele momento em que a oportunidade surgiu, eu abracei ela. Eu não tive dúvidas, né? Embora eu tivesse insegura também, como todos os terapeutas na área, quando estão começando também sentem, eu fui logo buscar ajuda, fui buscar um aporte e me joguei para a oportunidade, né? Porque era uma oportunidade que eu não sei se viria de novo tão rapidamente. E eu acho que aí está um grande ponto importante, né, para a gente sempre observar. O universo, ele está sempre nos dando presentes, todos os dias, a todo momento. Ele sempre está te dando possibilidades, oportunidades. Às vezes passa despercebido, porque você não está aberto para receber, e às vezes não. Às vezes você olha para a oportunidade, você vê que ela está ali, mas você não se abre para ficar para ela, né? E naquele momento eu me coloquei disponível para ser terapeuta de uma pessoa que depois me conduziu para toda a minha carreira como terapeuta. Então, acho que esse foi o grande ponto em que eu senti que realmente eu tinha nascido para ser terapeuta. Ai, que legal, que lindo. E deixa eu te perguntar, em algum momento dessa trajetória toda, você chegou a duvidar? Teve, assim, um obstáculo que te fez repensar se era realmente esse caminho? Olha, Jamile, durante a trajetória como terapeuta, no tempo que eu tinha espaço, que eu atendia no presencial, eu não cheguei a duvidar do meu caminho, não. Naquela época ali, eu acho que eu mergulhei tanto nisso e as coisas foram acontecendo de maneira tão rápida também e fluía, sabe? Que eu não duvidei. Mas quando eu fui para o mundo online, eu cheguei a duvidar, sim. Eu pensei: será que isso é para mim? Será que eu vou poder, ou eu tenho potencial para ajudar outros profissionais? Quem sou eu para ajudar outras pessoas nessa área? Talvez terapeutas até de mais tempo que eu, pessoas muito mais experientes do que eu. Será que eu vou conseguir? Porque entrar nesse projeto do Top Terapeuta foi um desafio maior para mim do que ser terapeuta das pessoas. Embora ser terapeuta das outras pessoas também seja um desafio grande para a gente, para mim foi um desafio muito maior encarar essa ideia de que eu estaria lidando com profissionais que estão, né, no mesmo nível que eu e talvez muito mais experientes do que eu. Então, em alguns momentos eu fraquejei um pouco ali no início, até que as coisas começaram a fluir, porque lógico que eu saí do presencial, do trabalho que eu tinha no espaço e dos cursos que eu dava em vários locais, em vários outros espaços também, com uma ideia, né, com algo que era confortável para mim, que eu já sabia lidar com aquela realidade. Quando eu fui para o online, tudo é diferente, muda completamente, assim, não é o mesmo mundo do presencial. Então o trabalho mudou, não é que é difícil, é diferente. E eu tive que me acostumar com essa nova realidade, eu tive que me acostumar com esse novo propósito de vida. Então, naquele momento ali, 2015 principalmente, em que demorou um pouco mais para as coisas acontecerem, eu cheguei a pensar: o que eu fiz? O que eu fui fechar o meu espaço para me envolver nesse negócio do online aí, que eu nem sei, porque eu comecei absolutamente do zero, assim, não sabia nada. Eu não sabia fazer aquelas páginas que a galera coloca o e-mail, eu não sabia fazer vídeo, gente, pelo amor de Deus, eu não sabia gravar um vídeo, eu não sabia fazer uma aula como essa, eu não sabia lidar com equipamento, eu não sabia fazer nada, eu não tinha funcionário quando eu comecei, né? Eu tinha uma secretária no meu espaço
que me ajudava com o suporte ao aluno. Mas eu não tinha pessoas que trabalhavam na parte tecnológica comigo. Então foi um mundo assim completamente diferente para mim. Ali eu tive aquela sensação de, puxa, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu era, o que eu fazia antes, como eu era antes, que é mais fácil. Mas ao mesmo tempo, eu tinha um sonho, que inclusive o que me impulsionou aí para o online foi querer levar os meus livros para um maior número de pessoas, né? Foi querer levar o meu conhecimento para mais pessoas. E no presencial eu sabia que tinha um limite de número de habitantes na minha cidade, né? E redondezas também. Mas eu percebi que no online eu poderia impactar muito mais pessoas, porque trabalhar de forma online faz com que você, inclusive, esteja em vários países, não apenas dentro do Brasil, né? E aí isso me motivou muito, porque eu sabia que eu tinha muito mais possibilidades de alcançar um maior número de pessoas. Então, por mais que tivesse a duvidazinha ali, eu também tinha essa chama, esse desejo de impactar mais vidas. Então, eu falei, respirei fundo, né, e falei para mim, vamos lá, Kátia, vamos, porque tem muito trabalho para ser feito, e a gente vai fazer dar certo, a gente não vai tentar para ver se vai dar certo, né, essa é uma premissa básica que eu tenho sempre comigo. Enquanto eu não dei 100% de mim, eu não desisto de um projeto. E eu percebi que eu ainda não tinha dado 100%, eu recém tinha começado. Então, foi ali que eu dei um start e falei, vou seguir sim, e se eu fizer tudo e tudo der errado, aí eu sei que eu tenho que voltar para o caminho antigo. Mas enquanto eu não fizer tudo que eu sei que eu posso fazer, eu não vou desistir do online, não. Ai, olha só, a gente escuta a Kátia falando, a gente nem imagina que ela passou por isso que ela relatou, né? De pensar realmente que esse não era o caminho. E que bom que você manteve acesa essa chama, né? Acho que o que tu trouxe aqui agora do 100% já é uma grande dica aí para as pessoas também parar e refletir, né? Se elas estão dando realmente o 100% delas, ou se elas não estão parando lá no 50% e desistindo, né? Porque às vezes falta tão pouco, né, Kátia, e a gente desiste no meio do caminho. Uhum. E eu penso assim, se você tivesse não tido essa atitude que você teve de continuar e de dar o seu 100%, olha só quantas pessoas você teria deixado de impactar positivamente como você impacta hoje, né? Profissionais dentro das áreas desses dois cursos que são tão importantes. Mas antes de a gente falar do curso, vamos falar então para o pessoal que está nos assistindo aqui sobre os teus livros. Então a gente tem aqui o primeiro, que é o Ame Quem Você É e Saiba que a melhor escolha é a sua. Conta para nós aqui como é que nasceu a ideia desse livro, que época mais ou menos que você escreveu, quem era a Kátia aqui desse período? Então o Ame, ele foi um projeto que nasceu, foi muito interessante essa história, porque eu estava fazendo a logomarca do meu espaço, e aí a pessoa que estava me ajudando com ele era da área da publicidade, né? E ele sugeriu para mim, Kátia, por que você não fala com alguém na sua cidade aqui, com algum jornal local, para fazer uma coluna no jornal, textos, né? E eu falei para ele, não, você tá maluco, né? Nunca escrevi nada, não sei escrever, como é que eu vou fazer texto? E ele falou, não sei, estuda sobre isso, vai procurar uma ajuda para isso, mas eu acho que seria interessante a gente fazer alguma coisa até para tu promover mais o teu espaço, para as pessoas conhecerem, né? E aí ele foi comigo, inclusive, no jornal, onde às vezes eu fazia alguns anúncios de cursos, de terapia e de várias coisas, né? E aí a gente foi falar com a pessoa responsável que sempre combinava as coisas comigo e fizemos uma proposta para ela, se ela deixaria eu fazer anúncios semanais, mas ela também me daria um espaço para eu fazer uma coluna no jornal, e aí a gente explicou a proposta, que eu faria conteúdos de autoajuda, autoconhecimento e tal. E ela já conhecia um pouquinho o meu trabalho por conta dos anúncios que a gente tinha feito. Então ela, na hora ela topou, ela falou, claro, a gente pode ver sim, eu vou pensar num plano e tal, e aí você paga um valor mensal aqui para o jornal, para os anúncios, mas a gente te dá assim um espaço para coluna no jornal. E eu lembro que eu sentei na cadeira e fiquei olhando assim, porque na minha cabeça eu pensava que ela não ia aceitar. Eu tinha aquela ideia assim, não, mas ela não vai querer que eu faça, imagina um jornal querer que eu faça uma coluna falando de desenvolvimento pessoal, né? Achei que era uma coisa totalmente incoerente. E ela aceitou. E a partir dessas colunas do jornal, que me obrigaram a escrever toda semana um texto, além de eu ter muito cliente que vinha da coluna do jornal, porque na época ainda era uma coisa muito
que se difundia muito, né? Hoje em dia são as redes sociais, quase que não vale mais a pena a mídia impressa. Mas naquela época valia muito a pena. Isso 2008, 2009, ainda dava para fazer, né? E aí, além de eu ter clientes, foi por causa dessas colunas que o livro surgiu, porque eu comecei a fazer um compilado desses textos e vi que tinha muita informação de valor ali, que não eram simplesmente textos para levar informação para as pessoas, mas tinha muita prática, muita dinâmica, muito autoconhecimento mesmo. E claro, todos os textos eu ia fazendo de acordo com as minhas experiências de consultório também. As coisas que iam acontecendo com os meus clientes, as lições, os aprendizados que eu ia tirando de cada consulta iam se transformando em texto também, né? Então foi a partir daí que a proposta do AME surgiu, das colunas do jornal e das experiências de consultório, que depois eu organizei todas essas informações de uma maneira que a pessoa consegue fazer quase que uma linha do tempo dela, entendendo o porquê da infância, o porquê da adolescência, né? Na verdade, o livro ele já começa falando antes do nascimento, né? Sobre os conceitos de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E aí a gente entende alguns porquês e depois a gente começa a fazer aquelas analogias de infância, de adolescência, vida adulta, até o final das nossas vidas, né? Eu vou falando de ciclos ali no livro, vou mostrando para as pessoas que decisões sábias e conscientes faz com que as pessoas consigam se amar e honrar os seus propósitos de vida, né? Então essa foi a grande proposta desse livro e foi um projeto que me alegrou muito na época. A gente lançou ele em 2011, foi quando a gente, em agosto de 2011, inclusive, a gente fez o primeiro lançamento do AME e foi muito legal a experiência, eu gostei tanto que depois a gente começou a estudar outras propostas de livros e outros trabalhos relacionados também, né? Agora, nesse momento, já estou escrevendo meu terceiro livro. E veio o Cuide-se depois, que eu acho que a já vai mostrar primeiro, né? Para depois eu falar. Isso, tem o Cuide-se, inclusive maravilhoso, eu já li os dois e sou apaixonada, né? Mas o Cuide-se, eu digo que ele já é uma terapia, né, Kátia, esse livro aqui. Porque tu vai lendo ele, tu vai praticando muita coisa que você vai trazendo aqui. E inclusive desse conteúdo aqui do Cuide-se é que também originou a jornada do iniciado que você gravou também, né? Falando sobre esse assunto de ativar seus potenciais, ajudar da forma certa, né? Então eu gostaria que também você falasse sobre como foi a história da criação do Cuide-se. O Cuide-se é um grande amor, né, gente? Porque nesse livro eu procurei fazer algo que eu via, até me emociona, assim, porque uma das coisas que eu mais via no meu consultório era um resgate meu também, né? Porque normalmente os nossos clientes são nossos espelhos. Eles nos trazem muito de histórias, de experiências que a gente já viveu e já superou, né? E eu lembro, assim, que eu via muito, muito, muito no meu consultório pessoas se anulando e não sendo tudo o que elas podiam ser, né? E que a única coisa que elas não faziam ou não cuidavam era delas mesmas. E isso me tocava tanto nas minhas experiências de consultório que eu fui também organizando um conteúdo relacionado a isso. Então, a proposta toda desse livro é ajudar as pessoas a fazer terapeuticamente esse reencontro com elas mesmas, né? E o que eu fiz nesse livro foi justamente compilar as minhas melhores práticas de consultório para que as pessoas se sintam em terapia comigo, com ele. Essa é a ideia, né? Que elas comecem lendo o livro e vão fazendo esse reencontro e entendendo também muitas crenças limitantes que nós temos sobre isso. Porque a vida inteira eu ouvia, até então, né, que a gente precisava se doar e ajudar os outros primeiro para depois a gente olhar para a gente. E quando eu comecei a escrever esse livro e mergulhar nesses conceitos, eu comecei a ver que não, que na prática não é assim que funciona. Inclusive, Jesus dizia, né? Ame aos outros como a si mesmo. Então, eu comecei a organizar também, baseado em experiências de consultório, dinâmicas, ideias, tem até um testezinho ali para as pessoas verem qual é o modelo delas de ajudar o outro e como que eu posso fazer pelo outro sem que isso interfira no meu equilíbrio, no meu bem-estar e na minha qualidade de vida, né? Que eu saiba verdadeiramente me colocar à disposição do outro, porque nós temos como missão aqui estar a serviço da vida. Mas a gente não pode destruir a própria vida para poder favorecer outra vida. Isso não é equilíbrio.
né? Então, eu vi que isso acontecia muito no meu consultório, acontecia comigo, acontecia com muitas pessoas, e aí eu fui organizando essas informações de maneira que as pessoas realmente tivessem um conteúdo que abrisse a consciência delas para perceber o quanto elas precisam se ajudar em primeiro lugar. E foi uma proposta que deu muito certo, né? A Raquel, da editora, sempre diz que esse livro é um dos best-sellers da editora. Ele ainda não foi para Veja, mas ele é um dos livros mais vendidos da editora, porque justamente nesse momento também que a gente está vivendo, as pessoas precisam muito desse autocuidado, desse olhar para dentro, de estar com elas mesmas, né? E lá na jornada do Iniciados, a gente justamente fala disto e fala como que isso tudo pode revelar em você os seus potenciais máximos para que você realmente seja tudo que você pode ser na sua vida, né? Então, foi a partir de toda essa trajetória que eu escrevi esse livro e que eu procurei fazer ele de forma muito prática e muito simples, assim, que todas as pessoas, até uma criança, possa ler e se identifique, faça as dinâmicas e faça os exercícios para já começar a trazer para a consciência delas esse entendimento e a importância do autocuidado. Então foi muito legal porque a Kátia comentou sobre a editora e vale ressaltar que os dois livros, tanto o Cuide-se quanto o Ame Quem Você É, você encontra na editora Luz da Serra. E também vale lembrar que quem é membro do Portal Iniciados que está assistindo essa super entrevista, que você pode entrar lá na Iniciados Store dentro da nossa plataforma e conferir o desconto especial que os membros do Portal Iniciados têm. Kátia, então eu também gostaria de saber de você como que nasceu assim o projeto Top Terapeuta e o Terapeuta do Zero. Você poderia comentar o que te levou também a fazer esse trabalho, né? Eu sei que você reuniu aí nesses dois treinamentos muito da tua expertise, do tempo em que você atendia dentro de consultório, né? E que você vem trazendo toda essa bagagem de conhecimento para os profissionais que também querem se destacar, se posicionar dentro dessa área da terapia holística. Mas quando que foi que nasceu assim essa ideia de você realizar esse trabalho e prestar essa ajuda que é tão importante para esses profissionais? Então, o projeto do Top Terapeuta nasceu com a proposta, né, de eu poder ajudar muitos dos terapeutas que eu via que não tinham os mesmos resultados que eu. Porque eu e Paulo Henrique fizemos uma parceria onde a gente deu curso por quase 10 anos. E como eu comentei antes, eu ia muito de monitora nos cursos com o Bruno, com a Patrícia, a gente estava sempre juntos, né? E aí a gente via espaços holísticos, clínicas, locais que a gente ia dar curso e fazer algumas parcerias, alguns trabalhos, que essas pessoas tinham muita dificuldade de ter clientes. Às vezes a gente agendava cursos no final de semana e as turmas não fechavam porque não tinha movimentação, não tinha número de pessoas suficiente. E aí eu comecei a observar, porque eu sempre tive uma pegada e fui estudando também isso, mais empreendedora do meu trabalho, porque teve um dia no meu espaço, acho que um ano depois que eu tinha aberto o meu espaço, eu tive um clique, né? Uma coisa muito óbvia veio para mim. Eu não era apenas terapeuta, eu era dona de um negócio, né? E naquele momento eu percebi que eu precisava ter estratégia, que eu precisava ocupar esse lugar de empresária dentro do meu negócio, que eu precisava fazer o trabalho fluir dentro do espaço. Eu não podia ficar uma semana sem ter um curso, eu não podia ficar, sei lá, uma semana sem ter clientes ou ter outros terapeutas atendendo, porque às vezes quando eu não estava disponível, eu tinha outros parceiros terapeutas que atendiam no meu espaço, né? E aí eu comecei a perceber que existiam muitas coisas que eu fazia que outras pessoas não faziam. E naquela época, eu lembro que eu comecei a estudar muito sobre esse mundo do empreendedorismo, do marketing. O Paulo Henrique me ajudou muito naquela época, porque ele também veio do mundo corporativo, então ele me dava muitas dicas de coisas que ele aprendeu e aprendia como vendedor, porque na época ele era vendedor de peças para máquinas operatrizes. E com isso ele conciliava nos finais de semana os cursos que a gente dava juntos, né? Então teve um período ali que ele não era só terapeuta, ele também trabalhava como vendedor, e ele sempre me dava muitas dicas de coisas que ele fazia com os clientes dele, porque ele vendia produtos de alto ticket, que a gente diz, né, que são produtos mais caros, eram máquinas, peças para máquinas
que não eram muito baratas, né? Então tinha um jeito diferente de lidar com clientes e ele me ensinou essas coisas todas. E eu lembro até que a gente chegou a fazer um treinamento com ele, eu e outros terapeutas, para ele ensinar esse expertise dele pra gente, porque muitos terapeutas não sabem como se promover, como fazer uma estratégia de divulgação do trabalho, como se posicionar nas redes sociais, eles não sabem como agir, né? Muitos têm medo de se expor, têm medo de se assumir, porque eles não sabem como que as pessoas recebem, né, a ideia de um terapeuta. Enfim, eram tantas dúvidas que as pessoas tinham e que para mim, assim, já era habitual, já era normal na minha vida profissional. Eu já trabalhava com isso, eu já usava isso e eu via os resultados disso no meu espaço e no meu trabalho como terapeuta. E aí, então, ali no final de 2014, início de 2015, eu tive essa ideia. Eu fui para um evento de marketing digital e eu lembro que essa ficha caiu na palestra do Roberto Chiniachik. A gente estava na palestra dele e ele fez uma dinâmica lá, que era para a gente entrar em contato com o nosso propósito, né? Querendo levar a nossa consciência para o mundo, aquela coisa toda. E naquele momento, assim, foi exatamente a proposta e a ideia de tudo aquilo que eu podia fazer que veio, né? De ajudar terapeutas. E eu lembro também que eu estava pensando em fechar o meu espaço, ou recém tinha fechado o meu espaço naquela época. E no outro dia, quando eu acordei, uma voz veio para mim e disse assim: a melhor coisa que tu fez foi ter aberto e feito um espaço, e a segunda melhor coisa foi ter fechado esse espaço, porque muitos terapeutas precisam dessa ajuda que tu pode dar, né? Então, naquele momento, assim, foi aqueles momentos eureka, né, de insight, assim, que parece que alguém falou comigo, era minha alma falando comigo, tenho certeza disso, dizendo que eu tinha feito a melhor escolha e que era para eu investir nisso, né? Então, eu lembro, assim, que eu voltei muito empolgada do evento, comecei a montar o meu primeiro curso para terapeutas, chamei algumas pessoas, inclusive, para fazer mentoria comigo, logo em seguida. Uma delas foi a Fabi Luz, que também é mentora aí da Jornada do Iniciados. Algumas outras alunas nossas que já tinham feito cursos de terapia com a gente, eu chamei elas, né? Eu e Paulo Henrique, inclusive, falamos com essas pessoas, a gente fez uma proposta e tal, e ele me ajudou muito também a lapidar esse projeto, porque muitas das dicas que ele me dava eu aplicava, né? E aí a gente teve a ideia de chamar algumas pessoas, eu convidei elas para fazer uma mentoria, porque eu fiquei na dúvida, será que o que dá certo para mim dá certo para outros terapeutas? Então, a partir disso, essas pessoas fizeram um programa de mentoria comigo e a partir desse programa de mentoria nasceu o curso do Top Terapeuta primeiro, que já era a ideia de a pessoa que queria realmente viver de terapia holística, ter tudo que ela precisasse para saber o caminho para ser terapeuta em tempo integral, né? Que é uma das coisas que mais essas pessoas querem. E aí depois nasceu o Terapeuta do Zero, porque a gente começou a perceber que algumas pessoas estavam muito no início da jornada e que quando a gente oferecia o Top Terapeuta para elas, elas acabavam não querendo o treinamento, porque a ideia delas não era viver de terapia holística, era experimentar, era atender os primeiros clientes, era perder aquele medo de começar, né? De fazer o primeiro atendimento. E aí nós começamos a observar até na nossa audiência essa necessidade muito latente. E que o Top Terapeuta sanava, mas só que ele era um completão, assim, que tinha tudo, né? E acabava que essas pessoas não conseguiam performar tão bem. E aí nós fizemos o primeiro curso, na verdade, se chamava Top Terapeuta Início, que era para quem estava iniciando na jornada. E aí depois a gente viu que os dois nomes acabavam confundindo as pessoas, porque elas achavam que todo mundo que era top terapeuta e pronto. E aí a gente viu que precisava melhorar essa comunicação, então nasceu a ideia do terapeuta do zero mesmo, que a proposta é saber como iniciar do absoluto zero na terapia holística. Muito legal, Kátia, que você trouxe, falando desses dois projetos importantíssimos dentro dessa área. E a gente observa muito na tua história, né, no teu relato de vida, uma rotina aliada com aquilo que você realmente está mostrando para o mundo, né? Então você acaba sendo realmente, né, essa pessoa que teve a vida transformada pela terapia holística, que aplica aquilo que estuda o tempo todo. E eu quero saber de você, qual é a receita, né? Como é que é essa rotina de sucesso? Você pode compartilhar com a gente? Claro que sim, Jamile.
A receita do sucesso para mim são 3 ingredientes básicos, né? Hábito, rotina, como tu falou, e mentalidade. Se um desses não está alinhado, dificilmente a gente segue, né, na nossa caminhada ou tem persistência com ela. E eu estudei isso no livro O Poder do Hábito, inclusive, que ele fala sobre o exemplo do Michael Phelps. Por que o Michael Phelps se tornou o maior medalhista do mundo nas Olimpíadas? E ele fala desses 3 ingredientes, né, que para mim são essenciais. Ou seja, você ter os seus rituais todos os dias, que acho que na linguagem do nosso universo do desenvolvimento pessoal cabe melhor do que falar só da rotina em si, né? Mas é assim, você ter momentos de silêncio para você sentir quem é você ter momentos em que você cuida da pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? Você ter momentos em que você sente, ouve e percebe o que realmente faz sentido, né? Porque, infelizmente, nós fomos programados para sermos pessoas que servem ao mundo de outras pessoas e de um sistema que é o nosso mundo, mas que às vezes não faz tanto sentido para a gente. Um exemplo claro para isso é a profissão que a gente escolhe, né? Quantas e quantas pessoas chegavam no meu consultório trabalhando em lugares e se submetendo a ser quem elas não nasceram para ser. Né? Então, infelizmente, a gente tem muitas das nossas escolhas durante a vida que são coisas que nem sempre são coisas que a gente gostaria de fazer. Mas como todo mundo faz, eu vou fazer. Porque existem leis no universo que regem a nossa vida e uma delas é a lei do pertencimento. O que eu quero é sempre pertencer. E para eu não ser excluído, então eu faço como todo mundo faz para fazer parte. Só que isso nem sempre condiz com o que é a nossa essência, com o que é a nossa alma, né? Então, acredito que quando a gente fala de rotina, a gente fala desses rituais, desses momentos que você tem com você. Aqueles dias, aqueles momentos, aquele horáriozinho que você tira para ficar em silêncio com você. Que você faz as coisas que você gosta, que você ouve aquela música, que você medita, que você toma o seu banho super relaxante, que você faz uma caminhada, ou aquele momento em que você tira para não fazer nada, para ficar quietinho com você, sabe? Aquele momento gostoso para ficar com a gente. Isso é a rotina, isso é o ritual que eu acho que é um dos ingredientes do sucesso e que faz com que as pessoas consigam fazer com que isso tudo faça parte da vida delas, né? Com que aquilo que elas desejem, elas consigam ter. Quando eu falo de hábitos, é você realmente agir condizente com quem você quer ser. Porque uma coisa é quem você é, outra coisa é quem você quer ser. E a mesma pessoa que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo nível da sua jornada. Então, normalmente, a gente começa para poder criar hábitos condizentes com metas, com objetivos, sabendo o que eu quero para mim. E quando eu sei o que eu quero, eu vou em busca de ser a pessoa que eu preciso ser para ter o que eu quero. Porque você nunca vai conseguir ter sem ser, né? Eu primeiro preciso ser a pessoa que eu quero ter, né? Para que eu consiga atrair aquilo que eu desejo. Então, um exemplo disso, né? Para ficar bem claro também. Hoje eu sou uma pessoa que ganho 3 mil por mês no meu trabalho. É o meu salário, é o que eu ganho todos os meses. Mas eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma meta de ganhar 10 mil por mês. Não é uma meta impossível nem absurda, né? É quase 3 vezes, não, é mais de 3, quase 3 vezes, né, o valor que você ganha hoje, mas não é impossível. Tudo bem, a mesma pessoa, a mesma mentalidade, a mesma consciência que faz você ter um salário de 3 mil por mês, não é a mesma que vai fazer você ter 10 mil por mês. Então você precisa se tornar uma pessoa de 10 mil por mês, né? E quando eu falo da questão financeira, acaba que impacta muito mais, porque daí as pessoas conseguem se visualizar, né? É a mesma coisa, você hoje tem um Fusquinha, mas você quer um dia ter uma BMW. A mesma consciência que fez você atrair o Fusquinha não é a mesma que vai fazer você ter uma BMW. Comportamentos mudam, atitudes mudam, a consciência muda e você precisa se sentir um merecedor dessa nova realidade. Você precisa se tornar essa pessoa que vai fazer você atrair esse novo caminho, essa nova realidade, né? Então eu costumo dizer que primeiro para você ter uma nova realidade, você precisa construir um novo eu. E é para isso e por isso que a gente precisa criar hábitos condizentes. Então eu preciso pensar, por exemplo, se todos os dias eu vou na casa de um amigo
Eu sei que nesse momento a gente não está podendo sair muito, mas mesmo assim, tá? Vamos pensar no contexto geral. Eu sempre vou na casa daquele amigo que me coloca para baixo, que me faz me sentir pior, que não apoia os meus projetos, que está sempre reclamando da vida. O hábito de você ir lá todos os dias vai te ajudar a ser a pessoa que você quer ser? Estar nos grupos de WhatsApp que sempre afetam a sua energia, te colocam numa vibração mais baixa, vão te ajudar a ser a pessoa que você quer ser? Assistir aqueles programas de televisão que você sabe que quando você desliga a TV, você se sente uma pessoa pior, você tem pensamentos negativos e você não consegue mudar a sua vibração, vai te fazer alcançar os seus objetivos? Então é você ter metas, você ter objetivos, você ter clareza do que você quer e de quem você quer ser, e então você ter hábitos condizentes, começar a observar na sua rotina diária, nos seus rituais diários, quais são as coisas que te levam para esses objetivos e quais são as que te tiram desses objetivos, para que você haja condizente com a sua realidade, com a realidade que você quer alcançar. E então vem o terceiro pilar, que é a mentalidade. Se você não construir uma mentalidade, um mindset de sucesso na sua mente, você não consegue atingir esses resultados. O que é construir uma mentalidade de sucesso, Kátia? Você precisa se ver como um sucesso. Esse é o primeiro passo. Você tem que parar com a ideia de acreditar que você é um fracasso ou que tudo para você dá errado. Você precisa se libertar dessa ideia. Porque tudo aquilo que fica dentro da sua mente, que te remete ao passado, ao que já foi, só vai fazendo com que a sua vida fique mais miserável, gente. E eu falo dessa maneira para impactar mesmo, tá? Porque uma pessoa que vive da dor do passado, que não se liberta das mágoas do passado, que não perdoa, que não aceita, que não concorda com tudo como foi, não está fazendo nenhum bem para ela mesma. E quando eu falo de perdão, eu falo de aceitação, eu nem falo de redenção dos pecados, né? Que é algo que as religiões impregnaram de forma errada na nossa vida. Eu estou falando de perdão como ato de aceitar, porque você não tem como voltar lá atrás e fazer algo diferente. Mas você pode, hoje, ter novas atitudes com relação a isso, né? Então, acolher e aceitar no seu coração que tudo foi como tinha que ter sido e, principalmente, se auto-perdoar é uma das chaves para você mudar a sua mentalidade. Porque ninguém consegue ter sucesso ou abrir espaço mental para o novo se você vive lá no passado, se você está sempre remoendo as coisas como foram. Então, eu acredito que tudo isso são os ingredientes que me fizeram chegar no sucesso que a gente tem hoje. Eu até comento com as pessoas, inclusive nas mentorias do Tratado, que eu também sou mentora do Tratado aqui, que é um programa do Luz da Serra, que eu fico sempre pensando e mentalizando ou imaginando, né, que lá atrás, quando eu tinha o meu espaço holístico, quando eu era terapeuta, eu e meu marido fizemos as contas esses dias. Nós dois, com os trabalhos que nós tínhamos, ele trabalhava no supermercado da família e eu trabalhava no meu espaço. Nós tínhamos uma renda anual de mais ou menos 100, 150 mil, né? Hoje, se a gente unir o faturamento das nossas duas empresas, porque hoje ele tem um negócio dele, ele tem um supermercado dele, e eu tenho a minha empresa hoje, então, que atua mais no online, se a gente unir os nossos faturamentos, a gente ganha mais de 10 milhões por ano. O que mudou da Kátia que tinha essa realidade para a Kátia que tem hoje, né? E eu não estou falando de dinheiro aqui porque eu sou materialista. É porque quando a gente olha para os nossos resultados financeiros, a gente vê que outras coisas foram conquistadas antes, né? É um reflexo. E quando eu falo de resultado financeiro, é algo palpável, eu consigo ver, né? Então, o que mudou da pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje? Ah, mas é que você abriu um negócio, seu marido também. Não, esse não foi o fator que mudou a minha vida. O fator que mudou a minha realidade foi a minha mentalidade. A mesma pessoa lá atrás que concebia aquela realidade não é mais a mesma pessoa de hoje. Eu não sou mais aquela pessoa de longe. E esses segredinhos que eu contei aqui para vocês, que não é segredo para ninguém, mas que para mim foram se revelando ao longo do tempo, foi o que mudou a nossa realidade. A gente sempre conversa sobre isso e a gente sempre chega nesse consenso. Rotina, rituais diários, hábitos, o que eu faço e o que eu não faço para atrair a realidade que eu quero,
e unir tudo isso à minha mentalidade, a acreditar, né? Ao sentir e eu acreditar que eu posso, que eu mereço essa realidade, fez total diferença. E com isso, gente, começar a olhar para a sua realidade como um sucesso. Nada do que dá errado para você é fracasso. É você que olha dessa maneira. Inclusive o Bert Hellinger fala, né, que o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso. Então que a gente comece a olhar para a nossa realidade, até para as coisas que aparentemente não deram certo, como um sucesso, porque para tudo existe um propósito. Até mesmo as coisas que não dão muito certo ou não saem como a gente esperava, elas têm um propósito de existir e de ser assim. Então, quando a gente começa a mudar o nosso olhar e a nossa mentalidade diante da vida, tudo ao nosso redor começa a mudar também. E foi assim que hoje eu considero que eu construí a minha história de sucesso. Uau, Kátia! Que demais ouvir tudo isso. E eu até ia te perguntar outras coisas aqui, mas você acabou já respondendo também, né? Nessa super dica que você trouxe aqui através desses hábitos, dessas tuas rotinas, dessa tua mudança de mindset. E eu convido a quem está nos assistindo para a gente poder seguir com a nossa entrevista aqui, se você se interessou por essas dicas que a Kátia trouxe aqui, compartilhou, que ela aplica na vida dela. Ela tem 2 jornadas dentro do portal Iniciados, que é essa plataforma de autoajuda online, e ela adentra ainda mais nesses assuntos. Inclusive tem uma meditação muito bacana que a Kátia fez lá, que é esse detox, né? Ela falou de perdão. Então é realmente muito importante a gente esvaziar essa mochila, a gente se desintoxicar de certas coisas para que a gente possa abrir espaço para o novo. E você comentou também, Kátia, sobre a questão da mentoria, né? Você é mentora também num outro treinamento do Luz da Serra, que é o Tratado da Prosperidade, e também é a nossa mentora dentro da plataforma Iniciados. E eu quero perguntar para ti, assim, quem são os teus mentores e qual é a importância que você vê de ter mentores na nossa vida? O quanto isso impacta para a gente realmente chegar na vida que a gente sonha? Ter mentores é fundamental na nossa caminhada, porque todas as pessoas que se tornam mentores, nossos professores, são pessoas que já passaram pelo que a gente está passando. Então, eles tendem a facilitar o nosso caminho, né? É essencial na nossa caminhada. Se você for estudar a história de pessoas de sucesso, que é uma das minhas grandes paixões, estudar a história de grandes personalidades que tiveram e têm sucesso no mundo hoje, você vai ver que todos, sem exceção, tinham e têm um mentor. Um coach, um terapeuta, um mentor, um empreendedor que seguem. Sempre há alguém que conduz a caminhada dessa pessoa de sucesso. Então, hoje, por exemplo, eu participo de um mastermind, que é o MAP, né, o Mentes de Alta Performance, do Luz da Serra. Já faz um tempo que eu estou no MAP. E para mim é fundamental estar ali, porque são grandes pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal que estão, né, vibrando na mesma frequência, na mesma sintonia, falando a mesma língua, e todos também pessoas que são empresários, que têm negócios, né, e que estão nesse universo do mundo online, assim como eu, e que podem me ajudar a desvendar caminhos que eu ainda não desvendei, né? Se eu for falar de mentores que eu tive na minha caminhada, são muitos, mas eu não posso deixar de falar aqui dos meus grandes mentores, amigos, parceiros, Bruno Gimenez, Patrícia Cândido e o Paulo Henrique, né, que eu considero eles meus irmãos de caminhada, pessoas que eu tenho uma consideração gigante, né, tenho um amor muito grande por eles, foram pessoas que me incentivaram muito a chegar onde eu cheguei, que sempre me deram as cutucadas certas, no momento certo, e que me incentivaram muito para que eu construísse a realidade que eu tenho hoje, né? Então, eu não posso deixar de considerar eles de jeito nenhum, mas são muitas pessoas, poderia fazer uma lista enorme aqui de pessoas que me ajudaram na minha caminhada, né? Pessoas que se tornaram grandes personalidades para mim, que me mostraram o caminho. Então, com certeza, você ter um mentor, você tem alguém para te guiar, você ter pessoas que te inspirem, que são exemplos para você, elas encurtam o caminho, né? Elas te ajudam para que mais rapidamente você consiga chegar nos seus objetivos. Então, não dá para pensar em sucesso sem aliar sucesso a pessoas que já têm o sucesso também, né? Isso é fundamental para que a gente consiga ter mais rapidez para conquistar as coisas que a gente quer, para que as coisas se tornem mais fáceis, né? A gente não precisa fazer o trabalho duro se outras pessoas já abriram caminho para a gente.
E é por isso e para isso que elas estão nesse mundo também, para nos ajudar. Todos estamos aqui a serviço da vida, né? Então, essas pessoas que hoje se dispõem a ser nossos mentores são pessoas que querem ajudar o outro, que querem fazer isso. Então, é muito importante que a gente esteja conectado a elas, porque às vezes no nosso meio a gente tem poucas pessoas com quem contar, pessoas que nos dão esse apoio, esse aporte. E um mentor não, ele tá ali para estender a mão, ele tá ali para te ajudar, ele vai te apoiar, ele vai te empurrar para que você faça o que for preciso para chegar nos seus objetivos, nos resultados que você quer e se tornar a pessoa que você quer ser. Muito bom, Kátia. Realmente não tem como a gente esquecer aí dessas pessoas especiais, inclusive, né, que são os fundadores da plataforma Iniciados. Hoje, essa plataforma aí que tem ajudado tantas pessoas e como você bem disse, né, é importante a gente estar junto de pessoas que pensam parecido, porque daí essa pessoa, ela pega na nossa mão, ela nos eleva, né, ela não nos coloca para baixo, como foi o exemplo que você comentou ali do amigo ou daquele grupo de WhatsApp, né, acho que essa é a grande sacada que fica dessa entrevista mesmo, é a gente se conectar com coisas que nos ajudem a crescer. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente está falando bastante aqui sobre a gente pensar na gente, da gente se cuidar, da gente buscar o nosso bem-estar, buscar a nossa melhoria. Mas quem está nos assistindo pode pensar que, mas isso não é uma forma de ser egoísta se eu pensar só em mim. Então eu gostaria que você também explicasse para quem está nos vendo, né, para quem está acompanhando essa entrevista, qual é a importância da gente se colocar em primeiro lugar, da gente ser realmente um pouco egoísta e pensar primeiro na gente para que depois a gente consiga ajudar a outra pessoa. Quando você simplesmente se coloca à disposição da outra pessoa, mas você não olha para você, você nunca está disponível para você, a vida fica pesada, tudo fica difícil, as coisas não fluem. Por quê? Porque a primeira pessoa com quem você se relacionou na sua vida foi você. Então, é lógico que a pessoa que você tem que cuidar em primeiro lugar é você. Mas a gente se perdeu nesse conceito e a gente não entende a importância que isso tem na nossa vida no todo, né? Você vai ser incapaz de conseguir ajudar outras pessoas com maestria se você não ajuda a primeira pessoa com quem você se relacionou, que é você. Não há como você ter energia, vitalidade ou disposição suficiente para fazer pelo outro, porque quando você faz pelo outro, mas você nunca faz por você, na verdade essa é uma tentativa maluca, desesperada da sua alma pedindo socorro. Essa é a grande questão que a gente esquece de analisar muitas vezes. Essa busca, essa necessidade de fazer pelos outros nada mais é do que uma grande necessidade da sua alma de ajudar a si próprio. Então, quando você está tendo essa atitude de olhar para você em primeiro lugar, é a atitude mais altruísta que existe. Porque não há equilíbrio quando você faz pelo outro e não faz por você, porque você também está esquecendo de alguém. Então, não é justo que você faça só para os outros e não faça para si mesmo. Entende que essa balança fica desnivelada do mesmo jeito e com isso você cria grandes desordens na sua vida. Não há como não criar desordem sem que você olhe para dentro de você, né? Então, olhe para dentro de você em primeiro lugar, ajude você em primeiro lugar para você ter força, condições, vitalidade e até disposição para fazer pelo outro. Quando você sabe cuidar muito bem de você, você consegue sim cuidar muito bem dos outros. Essa que é a grande questão que muitas vezes as pessoas não param para pensar, elas simplesmente ouvem por aí que é assim ou não e elas assumem isso como verdade, né? Só que hoje eu tô aqui justamente para quebrar essas verdades que muitas vezes estão limitando você de ser a pessoa que você merece ser, né? Eu sempre digo que eu acredito que todo ser humano merece mais e pode mais. Só que muitas vezes ele cria muralhas para isso, ele cria barreiras para isso. E uma das barreiras que a gente cria é essa falta de consciência e de entendimento de que não é egoísmo você cuidar de você em primeiro lugar. Egoísmo é você cuidar só de você e nunca querer fazer nada pelo outro. E isso não acontece na mentalidade das pessoas que gostam de ajudar outras pessoas. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai deixar de ajudar a si próprio pensando em ajudar o outro. Você sempre vai querer fazer por si e logo vai querer levar para as outras pessoas. Porque isso é nato, é da nossa natureza, né? Então, uma pessoa egoísta é uma pessoa que simplesmente só pensa nela, que nunca compartilha o que ela tem de bom com os outros. Mas, normalmente, isso não acontece na prática com pessoas que sempre têm a tendência de ajudar.
Agora, quando você só ajuda os outros, não ajuda a si próprio, você está criando uma grande desordem na sua vida. E olha, arrisco dizer que você está criando desordem na vida das outras pessoas. Porque quando você não consegue fazer por você, você não tem a capacidade que você poderia de fazer pelo outro. Então, isso é uma atitude altruísta, consciente e equilibrada, na maioria das vezes, quando você incorpora isso e compreende que sim, é super saudável, natural e positivo você fazer por você primeiro, para depois você ter condições de fazer pelo outro. Às vezes as mães, né, têm essa atitude. Eu não sou mãe ainda, né, e não sei se serei, mas eu sei que as mães têm esse desafio muitas vezes, né? Como que eu vou deixar de fazer pelo meu filho para fazer por mim? E aí a gente vê que mães que mudam essa mentalidade e pensam em cuidar delas em primeiro lugar, elas têm muito mais força, muito mais disposição e conseguem fazer muito mais e melhor pelos seus filhos. Então, se uma mãe é capaz de fazer isso, imagine o que nós podemos fazer quando a gente toma essa decisão consciente, né? Então, fica aí essa dica para quem tem essa dúvida, entenda. Sim, você pode se ajudar em primeiro lugar, porque isso vai te trazer muito mais condições para que você faça mais e melhor pelo outro. Tá aí, dado o recado, né? Kátia, eu gosto muito da tua forma de colocar as questões, porque você dá uma chacoalhada mesmo. Eu acredito que quem está nos assistindo já anotou muitas dicas que você trouxe, mas eu gostaria, assim, para a gente encerrar essa entrevista, né? Que está sendo muito prazerosa, está sendo de muita informação, de muita relevância. Eu gostaria que você falasse especialmente ao coração dessa pessoa que está aí nos assistindo e que está procrastinando, sabe, coisas na vida dela, que está deixando para amanhã. Ai, amanhã eu me cuido, ai, amanhã eu faço. Gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, para que ela realmente consiga trazer muito disso que você tem, de colocar em prática, de fazer hoje, porque você é uma pessoa que tem essa característica, né? Tudo que você estuda, você coloca em prática no mesmo dia, né? E no dia seguinte você já está ensinando outras pessoas a fazer isso. Então eu gostaria que você encerrasse essa nossa entrevista deixando essa mensagem aí para quem está nos assistindo e especialmente para aquelas pessoas que estão adiando essas decisões importantes da sua vida. Primeira coisa, para quem está esperando, para quem está achando que tem tempo, lembre que o tempo é agora. O amanhã não existe. Você que está esperando para fazer amanhã, não espere para fazer amanhã. Pelo menos faça uma pequena atitude hoje para que a vida se movimente, porque a vida é movimento. A vida não para. Se você parar, ela vai te empurrar. E quando ela te empurra, às vezes dói. Então, para você não ter que passar pela dor de ser empurrado, de ser estimulado muitas vezes de uma maneira abrupta, comece fazendo pequenos passos que vão te levar a grandes resultados. Não são grandes passos que fazem pessoas terem grandes resultados, e sim pequenos passos, pequenas atitudes, pequenos movimentos que se faz todos os dias. Então lembre sempre, passado não existe, futuro ainda não existe, hoje existe. O que você pode fazer hoje, nesse exato momento, que vai te conduzir e vai te levar para aquilo que você quer? O que está guardado dentro da gaveta que você pode começar a mexer hoje, agora? E lembra sempre, quando você pegar esse projeto, quando você pegar essa atitude, essa nova atitude, quando você souber o que você quer fazer, coloca isso no papel e começa a agir condizente, começa a agir em prol daquilo. Lembra? De novo, né? Já falei isso. Desista só se você realmente tentar 100 vezes, 200 vezes, ou mesmo der 100% de você e você viu que realmente aquilo não é para você. Normalmente, quando eu fazia essa pergunta no consultório, ok, as coisas não estão dando certo, mas você já deu 100% de você nesse projeto? Você já fez tudo o que era possível? Todas as pessoas, sem exceção, nunca ninguém me disse: ai, Kátia, eu já dei 100% de mim. Geralmente as pessoas não deram 100% delas ainda. Geralmente elas podem ainda fazer muita coisa que ainda não fizeram. Então não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Essa é a grande mensagem que eu acredito que a gente precisa levar para a vida todos os dias. E eu me encaixo nela, porque às vezes também eu demoro para fazer algumas coisas, mas eu tenho sim, na minha personalidade, uma característica muito forte, que é colocar em prática. Eu sempre penso assim: o universo é tão bondoso, né? Ele nos dá tantos presentes todos os dias, a gente tem uma vida tão abençoada, nós somos seres tão abençoados,
que quando a informação chega até mim, quando as coisas chegam para mim, eu não posso deixar passar. Eu pelo menos preciso olhar para isso. E eu preciso entender como eu posso fazer bom uso disso. Porque pessoas muitas vezes fizeram movimentos importantes para que aquela informação chegasse até mim. Sabe, quando você abre a torneira para usar água, quantas pessoas trabalharam para que essa água chegasse até você? Quando você toma um banho, você abre o seu chuveiro, quantas pessoas trabalharam para que aquela água quentinha caísse sobre o seu corpo? Sabe, eu sempre fico pensando nisso, pessoas se esforçam tanto para a gente ter as coisas, os nossos antepassados, né, fizeram tanto para que a gente chegasse e tivesse muito mais conforto do que eles. Então, é tão pobre a gente pensar que a gente não tem, que não tem o suficiente, que tudo é uma desgraça, sabe? Isso é mentalidade de pessoas que não precisam mais viver assim, né? É uma escolha, você escolhe olhar para a sua vida dessa maneira, como uma grande oportunidade ou como uma bênção, ou olhar para tudo como uma desgraça, um desafio e começar a gerar desordem na sua própria vida. É você que escolhe esse caminho, né? Então eu penso que tudo que chega até mim foi um presente de Deus, né? Foi um presente do plano maior. Então eu preciso honrar aquilo. Então, no mínimo, eu vou olhar e vou ver o que eu posso fazer com aquela informação, com aquele curso, com aquela mensagem, com aquela situação, para que eu possa fazer com que aquilo se torne uma grande bênção na minha vida. E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo estão pensando, mas para a Kátia é fácil, né? Ela já está há tanto tempo trabalhando com isso. Não, gente, não é fácil. Não é fácil para ninguém, se fosse fácil todo mundo faria. Mas é uma mudança de perspectiva. Lembra que nós falamos de mentalidade aqui, né? Você escolhe, lei das polaridades. Para toda uma situação existe o outro lado. Por exemplo, onde existe o medo, existe a fé. Agora, tanto o medo como a fé fazem acreditar em algo que não existe. Porque 90% dos nossos medos nunca vão acontecer. É uma fantasia da mente. Por outro lado, a fé faz você acreditar numa coisa que ainda não existe também. Mas ela te fortalece, enquanto que o medo rouba a sua energia. Então você escolhe olhar para a fé ou para o medo. Você tem a escolha, só você pode decidir. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. A Patrícia fala muito isso, né? A Paty Cândido. Nesse exato momento, não há ninguém, nem nada nesse mundo criando um plano mirabolante para sua vida mudar. O Salvador não existe, porque a salvação está dentro de você, não está fora. Para de ficar esperando o momento ideal, a pessoa ideal, o dia, a hora, a situação, melhores condições, passar a crise, porque isso você escolhe. Você escolhe se você quer viver em crise ou se você faz da crise uma grande oportunidade. Você escolhe se você quer viver com medo ou se você quer se fortalecer na fé. São escolhas, simples assim. Então, para você sair dessa procrastinação, dessa tendência de ficar esperando o melhor momento, faça algo, se movimente e entenda que tudo que chega até você é um presente. Acolha esse presente, receba esse presente. Porque quando você mudar a maneira como você olha para as coisas que acontecem com você, a sua vida se torna uma grande bênção. E essa foi uma das grandes lições que também mudou a minha realidade para sempre. E isso é uma coisa que eu falo sempre e eu não canso de falar, porque é uma das coisas que muda a realidade de qualquer pessoa. Faça o teste, só isso. Pega essas dicas e começa a aplicar. Depois você conta pra gente como é que foi os resultados. Bom, gente, eu não preciso nem dizer, né, o quanto essa entrevista realmente está sendo inspiradora. Eu digo por mim, eu tenho um grande carinho pela Kátia, por toda a pessoa que ela significa, por toda essa trajetória de vida dela. Eu sou aluna dela, não só no Portal Iniciados, mas também na época em que ela ministrava cursos presenciais. E Talk Expert é isso, é você ver essas histórias de sucesso, mas você também entender qual foi o caminho que essas pessoas fizeram para chegar então onde elas estão e se inspirar nessas pessoas, porque se foi possível para a Kátia, como ela bem disse, com certeza é possível para você. Vai de você também pegar essas dicas todas e aplicar, nem que seja uma dica que ela trouxe aqui, que você aplique na sua vida hoje e que você realmente tenha essa atitude de transformar a sua vida.
Então eu quero agradecer muito a Kátia Bazan por essa entrevista, por ela abrir relatos da tua vida, Kátia, assim, pra gente, né, para realmente incentivar as pessoas a buscar o seu caminho de iluminação, de transformação, para serem realmente tudo aquilo que nasceram para ser. E eu não posso deixar, com certeza, de convidar essas pessoas, né, Kátia, para conhecer aí a plataforma Iniciados, esse portal online de conteúdo de autoajuda, que você tem conteúdos lá dentro, que você traz muito mais dicas e não só dicas, mas também parte prática, né, de como realmente a pessoa fazer isso tudo que você trouxe aqui nessa entrevista. Então, de coração, te agradeço por essa entrevista maravilhosa e eu gostaria que você, então, se despedisse também aí da nossa audiência. Jamile, gratidão também, gratidão pelo convite, gratidão pelo teu carinho, tu é uma pessoa linda, uma pessoa incrível. Gente, a Jamile é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço, comprometida, que está sempre disposta, disponível, né? E que realmente ela se dedica muito para os projetos que estão à frente dela, né? E o Iniciados é um projeto que ela abraçou e que ela se dedica muito pela galera que está lá no portal, a gente sabe disso. Então, o Iniciados também é um trabalho que o Luz da Serra desenvolveu, que o Bruno e a Patrícia começaram, né? E que realmente iniciou com outro projeto, né, de muitos anos lá atrás, que eu participei também, e que hoje leva consciência para as pessoas, ajuda as pessoas a se encontrarem com pessoas que estão na mesma sintonia. Lembra que a gente falou aqui de sintonia elevada, né, do quanto isso é importante? Então, se você puder fazer parte de grupos assim, estar próximo de pessoas que te ajudem, que te elevem, faça isso. Sabe, não perca tempo, porque essa é uma das coisas que o Napoleão Hill falava, né? O conceito de mastermind é a gente estar envolvido com mentalidades e pessoas que pensam parecido, que agem parecido e que realmente estão na mesma caminhada que a gente, que vão entender as nossas dores, que vão vibrar com os nossos resultados. Então, realmente se alie a pessoas, a mentores e a rituais na sua vida que façam a diferença. Porque eu sei, sempre sei, que você pode mais, que você merece mais. Estamos juntos, leva com você todo o meu carinho, todo o meu amor e vamos em frente. Quero ainda saber de você, o que você fez e o que você tem feito para construir a sua realidade. Então, bora lá fazer. Eu não vou estar aí do seu lado para saber o que você está fazendo, né? Mas eu acredito que se a gente está aqui, todo mundo conectados com o mesmo propósito, com essa consciência, algo tocou em você, porque é para isso e por isso que eu estou aqui. Então, se você puder levar 1% do que a gente falou aqui, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua realidade. Então, vai lá e faz, porque eu sei que você pode e eu sei que você merece. Mais uma vez, obrigada, Kátia, obrigada a você que assistiu aí a nossa entrevista. Então, me despeço aqui com muito carinho, muita gratidão pelo seu tempo, Kátia, e pelo seu tempo também de quem nos está assistindo. Até o próximo Talk Expert. Beijo!